Dentro desses tipos de memória, como é que funciona a formação delas? Você tem um aprendizado? Essa informação é retida? Como que acontece? Muitas delas são por aprendizagem, por condicionamento operante, embora outros tipos de aprendizagem estão envolvidos com a formação dessas memórias, né? Então, por exemplo, eu quero formar memórias semânticas com mais eficiência. Então, como é que se formam as memórias semânticas? Como eu disse, muitas delas por aprendizagem, por condicionamento operante. Então, o reforço é importante. A consistência, né? Emitir essas respostas e ter um reforço é importante. Por isso, o treino de testes, questões com feedback é sempre algo favorável para melhorar as respostas dessas memórias semânticas, aumentar o escopo. Ou seja, quem estiver estudando para, por exemplo, um concurso, é interessante que se ponha à prova para responder constantemente. Exatamente, com uma certa periodicidade, né? Depende do tipo de conteúdo, enfim, mas de certa forma repetir a exposição em termos gerais é importante. Se reestimular e testar a cada intervalo de tempo, assim, durante o estudo. Eu li um paper que saiu na Science um tempo atrás sobre diferenças de técnicas de estudo. Tudo feito num contexto muito específico, claro, né? Diferente de uma pessoa que está estudando um concurso e tal. Mas eles testaram algumas coisas, como você fazer resumo, mapa mental e o que eles chamam de revisão ativa, que é você copiar o conteúdo, digamos, fechar o caderno e tentar lembrar assim, o que você aprendeu, né? Uma revisão que envolveria aquele grau de esforço de tentar buscar o que você armazenou. E esse grupo se saiu melhor do que os outros. Olha só. Existe alguma lógica para isso no seu entendimento? Eu acho que no entendimento do Skinner, né? E detalhe, quando você pergunta para eles qual método provavelmente funcionou melhor, eles julgam que esse foi o pior. Olha só que Eles acham interessante. que fazer resumo, talvez por construir algo físico, porra, olha o maço de folha, eu estudei mais. Só que parece que o que importa é você tentar buscar aquilo na tua cabeça. Eu diria que isso é importante, mas talvez o que mais importa é o feedback. Porque tentar buscar e saber que buscou certo, entendeu? Porque daí isso é uma consequência positiva. Legal. Então essa ideia de se pôr à prova é importante. O próprio Skinner, ele criou uma coisa chamada de machine learning, né? Nas ideias assim mais... Porque o Skinner, além de cientista, ele era um filósofo do análise do comportamento, né? O Sobre o Behaviorismo é um livro de filosofia. Filosofia da ciência, né? Ele escreve depois um outro livro, o Walden, né? O Walden 2. Ali é o ponto nevrálgico de muita crítica, né? A galera leu só esse e fala que ele viajou na maionese. E daí não entendeu também, na realidade, o que ele quis dizer com o Walden 2. Porque o que ele quis dizer com o Walden 2, na realidade, é algo que eu defendo. É o ensino dos processos comportamentais e da metacognição desde sempre, entendeu? Tu nasce numa sociedade em que tu entende como teu cérebro e teus processos comportamentais cognitivos funcionam. Tu não aceita, sei lá, a alma, o livre-arbítrio, o XYZ como uma explicação direta para a causa do comportamento. Então, claro, ele viajou em alguns aspectos, óbvio, nós viajamos, todos nós, mas o que eu quero dizer é que a ideia por trás de que a gente ter uma sociedade que entende as bases, né, do que hoje é discutido na psicologia, na neurociência, como parte de um conhecimento básico sobre nós mesmos, pode de fato fazer a sociedade ficar melhor. Com certeza. Então, nesse aspecto eu acho legal. E mas daí... voltando ali porque o Skinner... a machine learning. Porque ele notou o seguinte, inclusive quem já leu o livro Análise do Comportamento dele, viu que esse livro é escrito nesse modelo. Que é o seguinte, é uma série de questões com uma lacuna onde você tem que completar. Então, por exemplo, em uma resposta em um condicionamento clássico, a resposta daí tem uma lacuna, o estímulo, lacuna e resposta. Então, nesse caso, a lacuna tem que ser preenchida por elicia a resposta. Então, no condicionamento clássico, o estímulo, lacuna, a resposta. A resposta correta para essa lacuna é elicia. Você preenche isso e já vira a página. Quando vira a página, vai dizer se você acertou ou errou. Só. E vai ter uma outra questão. E isso vai te dando um feedback direto ali de se você acertou ou errou cada questão. Então, qual é o grande problema disso, né? É que daí o método de ensino, no caso, o livro que está ensinando, tem que ter um objetivo muito claro e saber qual cada resposta que o aluno tem que aprender para poder chegar à aprendizagem final, que é o teu objetivo. Perfeito. Então, o indivíduo ele quer aprender a Constituição Federal, tal parte, porque vai cair na prova, né? Então, ele tem que ir aos poucos se submetendo a diferentes estímulos,
sempre com feedback para saber se ele está acertando, e conforme ele vai progredindo e aumentando, ele vai se colocando a desafios cada vez mais difíceis. Então, o grande problema é achar digamos assim, um programa de ensino bem instrumentalizado. Porque a chance disso dar uma cagada e dar o evento oposto é enorme se mal feito, né? Se mal feito, exatamente. É um tiro no pé, né? Exatamente, por isso alvo de críticas também por causa da machine learning. Né?